Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois bem, no quadro de hoje do Isso é Crime, nós vamos falar sobre manifestações que têm acontecido desde que terminou o segundo turno das eleições para a presidência da República no Brasil. Como nós sabemos, o segundo turno das eleições aconteceram no último dia 30 de outubro, que era um domingo, e imediatamente depois, na segunda-feira, no dia 31, algumas manifestações começaram a acontecer contra o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, proclamando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT como vencedor das eleições, com um pouco mais de 60 milhões de votos, contra o candidato que atualmente é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos. Então, a diferença foi de cerca de 2 milhões de votos, que no Brasil dá cerca de 1,5% do eleitorado. Então, a diferença foi pequena, mas, é claro, houvesse uma diferença qual fosse, né, de um voto que fosse, o candidato vencedor sempre é aquele que tem mais votos, ou o mais velho, no caso também seria o próprio Lula, né, se houvesse empate, o que é bastante improvável com a quantidade de eleitores que tem o Brasil, mais de 100 milhões de pessoas votantes. Então, houve uma diferença pequena, disputa muito acirrada, e começaram manifestações, sobretudo caminhoneiros, carros, tratores, enfim, que começaram a obstaculizar, a travar realmente, né, as rodovias, sobretudo rodovias federais do Brasil. Também foram denunciados alguns casos de policiais rodoviários federais, ou policiais em geral, polícia militar, que não estariam fazendo nada ou que estariam até favorecendo, por ação, essas manifestações antidemocráticas. Eu digo antidemocráticas porque nós vamos ver que existem alguns crimes contra o Estado Democrático de Direito que estão no Código Penal e que poderiam, em tese, configurar o comportamento dessas pessoas, que talvez pensem que tem um livre direito ou livre manifestação do seu pensamento assegurada pela Constituição, mas o problema é, claro, a pessoa pode se manifestar, como nós vamos ver, que elas acabam travando a livre circulação de mercadorias, de pessoas, e isso vai além do simples direito à manifestação do pensamento, não é, pessoal? Acaba configurando, como a gente vai ver, alguns comportamentos que muito recentemente entraram dentro dos crimes que constam do Código Penal, lá no finalzinho, dos crimes contra o Estado de Direito, os crimes contra a administração pública. Bom, vamos começar falando então sobre a livre manifestação do pensamento, que é sim um direito constitucional e que está amparado na Constituição, no artigo 5º, assim como também o livre direito à circulação, o jus ambulandi, o direito de ir e vir das pessoas em geral, de trabalhar, de passear, de andar por essas mesmas rodovias que se encontram ou parcialmente ou completamente obstaculizadas por essas manifestações. E aí que se encontra o grande problema, até porque se a pessoa está se manifestando numa calçada, num acostamento, não haveria problema algum, aí sim esse direito seria um direito assegurado, mas acaba travando o direito ao exercício de outras faculdades que as pessoas têm, não é? E isso vai gerando também um comportamento típico, como nós vamos ver até pela forma como as manifestações têm acontecido nas rodovias. Então, nós vamos ver no artigo 5º da Constituição, que diz respeito aos nossos direitos e garantias fundamentais, né? Falamos bastante dele aqui no nosso canal, que é um canal de direito penal, mas que tem muito a ver com bens jurídicos fundamentais, está no inciso 9º, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença. Já falamos muito disso aqui em relação a crimes contra a honra. As pessoas podem se manifestar, existe uma liberdade muito grande, inclusive se elas se manifestarem com alguma ofensa, não vai haver uma censura prévia no Brasil. Desde o fim da ditadura militar, felizmente, nós não temos censura prévia, ninguém analisa previamente conteúdos que são publicados. A pessoa publica o que ela bem entender, ela fala o que ela bem entender, isso é um fato. Ela não pode ser censurada previamente. Mas depois, ela pode sofrer consequências. E aí nós temos crimes contra a honra, por exemplo, né? Nós temos crimes, como nós vamos ver, contra o Estado Democrático de Direito e crimes que, em geral, têm a ver com a opinião, a palavra, né? Então, a pessoa fala o que ela bem entender, mas ela sofre consequências. Nunca é censurada previamente, ok, pessoal? Isso aí é de épocas pretéritas do Brasil, em que antes de um conteúdo ser veiculado, ele era censurado, ele era visto, ele era regrado por pessoas que pertenciam, né, ao regime democrático que estava em vigor no Brasil até meados da década de 80. Agora não, a pessoa manifesta e depois ela arca com as consequências do que ela está manifestando, ok? E nós temos também, no mesmo artigo 5º, no inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, é livre também a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, inciso 4º da Constituição, desde que a pessoa assuma aquilo que ela está falando, ou seja, não se manifeste de forma anônima, também é livre a manifestação do pensamento. Então, são direitos constitucionais fundamentais, não é? Bom, só que o mesmo artigo 5º, ele prevê, no caput do artigo 5º, que as pessoas têm direitos fundamentais
que estão na base do exercício dos demais direitos fundamentais. Então, o caput do artigo 5º, ele prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a liberdade aparece logo depois da vida como um direito fundamental. E, claro, que também a livre manifestação do pensamento faz parte do direito à liberdade. Mas nós temos aí que entender também a liberdade de ir e vir, a liberdade física, o chamado jus ambulandi. Então, vejam que a liberdade é um direito fundamental da pessoa humana, tanto em se manifestar, como nós já vimos, até desdobramentos nos incisos, como, apesar de não estar expresso aqui nesse caput, o direito de andar por aí e onde bem entender, sem que ninguém, né, acabe obstaculizando esse exercício, que é o que tem acontecido. Então, temos um direito que está sendo violado quando as manifestações acontecem, com barricadas, montes de terra, tijolos, pedregulhos, carros, caminhões que impedem a passagem dos demais? Temos uma violação clara a esse caput aqui. Então, a coisa não está tão simples assim. Eu posso me manifestar? Sim, desde que eu não impeça o exercício do direito do outro. E aqui nós temos o direito do outro que está sendo francamente violado. Como se não bastasse tudo isso, e a gente está num canal que não é de direito constitucional, mas de direito penal, nós temos que sim, ao fazerem essas coisas e se manifestarem dessa maneira, com a maneira como essas pessoas escolheram se manifestar, desse jeito, com a obstrução de rodovias, aí nós temos crimes que muito recentemente entraram no ordenamento e crimes que já tradicionalmente se encontram no nosso Código Penal. Vamos dar uma olhada. Então, a pessoa está ali com o seu caminhão ou o seu trator, ou seja lá o que for, impedindo que o outro passe, né? A polícia, em teoria, bom, e é o dever dela, né? Pede que saia, pede que se desobstruam as vias. O próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pediu que isso fosse feito, né? Ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma ordem já, inclusive com pena de multa de R$100 mil por hora ao diretor da Polícia Rodoviária Federal para que desobstruísse todas as rodovias brasileiras. Só que nós temos já passados 10 dias da proclamação do resultado da eleição e parece que uma parte da polícia sim tem feito essa missão e outra nem tanto, né? Então, nós vemos que conseguem as manifestações e que isso poderia, de fato, configurar, a princípio, quando a pessoa simplesmente recebe uma ordem e não a cumpre, o crime de desobediência. O crime de desobediência é um crime bem tradicional, está no artigo 330 do Código Penal, vou colocar aqui para vocês. Esse crime existe como um crime contra a administração pública e o Estado, né? Então, artigo 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, a ordem é uma ordem legal, uma ordem que vem inclusive de ministros, né, do TSE, do STF, e a ordem é dada por um funcionário público também, né, também tem que haver a competência do funcionário para executar, do tipo, saia, né, saia da rodovia e não obstrua a rodovia. Então, tendo essa ordem, nem sempre há, mas se o policial dá essa ordem, assim como mostra os seus documentos ou desça do carro, eu tenho que cumprir, porque do contrário o crime é este aqui, é o crime de desobediência com pena de detenção de 15 dias a 6 meses de multa, não é um crime assim tão grave, mas sim um crime contra a administração pública, basicamente um crime comum praticado por qualquer cidadão que se avore a não cumprir uma ordem legal de um funcionário, qualquer funcionário público, tá? Não é de um juiz necessariamente, pode ser a ordem sim de um policial rodoviário federal, de um policial militar. E esse crime, certamente, ele está sendo descumprido aqui, inclusive muitas vezes pelos próprios policiais a não executarem ordens superiores, né? Mas pelas pessoas que estão se manifestando e quando são instadas a não fazê-lo, porque está obstruindo um direito de outra pessoa, né? De ir e vir, como a gente já falou, estão sim cometendo este crime. Agora, existe também um crime muito novo que entrou recentemente no nosso ordenamento e diz respeito a um capítulo dedicado aos crimes contra as instituições democráticas. São crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o título 12 do nosso Código Penal, recentemente inserido, inclusive foi sancionado pelo próprio Jair Bolsonaro, né, durante o seu mandato. E aí nós temos um capítulo primeiro, que tem a ver mais com a segurança do Estado, e um capítulo segundo ligado aos crimes contra as instituições democráticas. É muito curioso esse título, que hoje é o título 12, o último título dos crimes do Código Penal, recentemente instituído pela Lei 14.197 de 2021. Lei 14.197 de 2021. Então, nós temos crimes que o próprio presidente da República bem conhece, né? E, enfim, que são recentes, que visam a tutelar o Estado Democrático de Direito, coisa que não havia antes, porque havia uma Lei de Segurança Nacional de 1983 bastante antiquada, né? E até também antidemocrática. Então, foram instituídos crimes expressamente para modernizar
a tutela do Estado democrático de direito, né, do Estado que garante os direitos fundamentais, aqueles de primeira geração ou primeira dimensão, né, entre eles o direito à liberdade de ir e vir, como a gente já falou. Especificamente, eu vejo aqui a configuração do seguinte crime, pessoal. Artigo 359-L, abolição violenta do Estado democrático de direito. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ok? Então, tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Há casos de violência, a gente tem visto narrativas de violência, mas a gente tem visto muita narrativa de grave ameaça, né? A pessoa ter medo de passar pela rodovia, de sofrer qualquer tipo de ataque, né? Então passa devagar, passa com medo. Então, só de estarem ali, aquelas pessoas paradas, né, geram essa grave ameaça. Abolir o Estado democrático de direito através dessa restrição de exercício dos poderes constitucionais, efetivamente do poder judiciário, hoje, né, não é nem do executivo, que permanece o presidente atual lá, o outro nem entrou ainda, nem foi empossado, mas o TSE, que faz parte do poder judiciário, declarou vencedor o candidato Lula e não se está aceitando esse resultado, ou seja, o próprio judiciário ali está sendo obstaculizado no fato de exercer este poder de proclamação do resultado eleitoral. E aí nós temos uma pena que não é baixa, uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de qualquer pena correspondente à violência que seja utilizada para impedir a livre circulação de pessoas e obstaculizar as rodovias. Então, de fato, a gente vê que este crime, muito provavelmente, é o crime pelo qual responderam essas pessoas, se é que alguém vai responder por alguma coisa, né, ou ser indiciado, ou criminalizado, enfim, não sei, ou preso, que até agora não se viu nada disso, mas vejam que é um crime que raramente no Código Penal acontece isso, em que a tentativa se equipara à consumação. O mero fato de se tentar, porque a pessoa não precisa abolir o Estado Democrático de Direito, isso é até muito difícil, derrubar o Estado brasileiro e tal, embora houve golpes na história, né, não raramente isso acontece, infelizmente, e o Estado foi derrubado, né, eu acabei de falar da ditadura militar, o Estado foi derrubado com o golpe de 64, então pode-se conseguir, mas só de tentar, nem precisa conseguir, que seria muito, nós já temos a conduta tipificada pelo legislador, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, através de grave ameaça, através de violência e restringindo o exercício dos poderes constitucionais, que são 3, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, que estão sempre em harmonia, um não pode interferir no outro, isso está no artigo 2º da Constituição, e o TSE proclamou no domingo à noite mesmo lá o vencedor da eleição, e enfim, as regras do jogo são essas. E ao tentar, essas pessoas já estão, de fato, tipificando esse comportamento, né? Então, nós temos essa conduta nova que entrou em vigor em 2021 e a gente vê acontecer aí nas nossas rodovias do Brasil afora. Agora, tem também alguns vídeos em que alguns policiais, não todos, a maioria está prestando seu serviço de desobstruir as rodovias, mas alguns teriam sido coniventes, ou teriam até ajudado, né, a manifestação, enfim, tem um outro vídeo circulando nesse sentido, de policiais rodoviários federais, e aí nós podemos encontrar também um crime cometido especificamente pelo funcionário público, pelo servidor público policial, que faz vistas grossas, que deixa para lá, né, e simplesmente não cumpre a ordem que o judiciário deu de desobstruir as rodovias. E aí são crimes relacionados, são crimes mais antigos, certo? Relacionados novamente à administração pública, né? Crimes contra a administração pública do título 11 já são crimes tradicionais, e a gente vê o crime de prevaricação, né? Pelo que poderiam responder esses funcionários públicos, esses servidores policiais que não estão nada fazendo? Bom, nós temos o crime do 319, crime de prevaricação tradicional, vem lá da Roma Antiga, em que o servidor público faz vistas grossas, faz o corpo preguiçoso, não vou fingir que não estou vendo, não posso fazer nada, tem que vir uma ordem superior, não sei de quem mais, né? Que não sejam os ministros dos tribunais superiores, de quem mais se espera alguma ordem aí, né? Mas enfim, então o 319 é um clássico que diz assim: retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, um ato da carreira, do ofício da pessoa, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, uma simpatia por aquela causa, né? Compartilhar os mesmos interesses das pessoas que estão nessas manifestações. Então, o interesse ou sentimento pessoal seria compartilhar daqueles mesmos propósitos e ser simpático à causa. E no caso ali, ó, retardar ou deixar de praticar. Não vou prender, eu não vou atrás, eu não vou fazer nada, né? E se ajuda, efetivamente, pratica atos, ações, né? Não só omissões. O crime tem mais a ver com omissão,
né, com a negligência, né, no sentido de omissão dolosa, né, não o crime não é culposo, ele é doloso. De propósito, se deixa de fazer aquilo que se deve fazer em virtude de lei, em virtude do exercício do cargo de policial. Mas também pode ser praticado por ação, quando se fala praticá-lo contra a disposição expressa de lei. Então, dar uma ajuda efetiva e por ação também a essas pessoas poderia fazer com que o policial incorresse neste crime de prevaricação, ok? Cujas penas são baixas, de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, mas não deixa de ser também uma infração de um dever funcional do servidor público que deve cumprir ordens legais dos seus superiores, né? Mas, enfim, a gente tem visto que muitas rodovias têm sido já desobstruídas por esses mesmos policiais. Aos poucos, a normalidade vai sendo retomada, mas há graves pontos de resistência. Eu estou falando aqui de Maringá, no Paraná, onde ainda uma parte das saídas da cidade, pelas quais há partes, né, de saídas da cidade pelas quais as pessoas simplesmente não podem passar para ir para os seus trabalhos, para ir para suas casas, para retornar dos seus trabalhos. E isso é muito grave, né, pessoal? Voltando ao começo do vídeo, isso impede o exercício de um direito fundamental, que é o direito de ir e vir, tá bom? E aí já vimos aí que há uma tipicidade também assegurada para esses comportamentos sob a égide dessa nova lei, que contém os crimes contra o Estado Democrático de Direito e que estão incorporados ao nosso Código Penal. Ok, pessoal? Bom, esse foi o Isso é Crime de hoje, né? Descobrimos que sim, isso é crime. E espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!